Boa noite a todos. Declaro a sessão aberta. Convidaria a Laélia para fazer uma oração para nós. Então vamos curvar nossas mãos para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, é com imensa alegria que hoje nós estamos aqui, nessa casa, nesse ambiente legislativo, que traz ideias, planos para saber como melhor administrar esse município. Que o Teu Santo Espírito venha estar abençoando, conduzindo essa reunião, venha estar com os vereadores aqui presentes, Senhor Deus. Os capacite a cada dia mais e mais. Conceda a eles porção dobrada do Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade aqui na terra. Cumpra-se em nós o Teu querer. São essas bênçãos que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui na terra de sermos líderes. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez, né? Quero cumprimentar aqui a doutora Daiane, cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar também a todos os funcionários desta Casa de Leis, né? Pauta da sessão ordinária de número 036/2025. Ordem do dia. Apreciação do projeto de lei de número 29/2025, que autoriza o município de Axixá, Tocantins, instituir e explorar o serviço público de lotérica municipal em conformidade com a legislação federal vigente e da outras providências. Apresentação: a Procuradora Municipal, doutora Daiane, fará uso da palavra para apreciação técnica e explicar detalhes sobre o projeto de lei. Boa noite a todos. Eu vou optar em falar em pé, porque mulher fala demais. Gostaria de cumprimentar a casa na pessoa do nosso presidente, Léo, como também a cada um de vocês. Conforme já iniciado, é um prazer estar aqui nessa casa para podermos debater temas de tamanha importância. Esse projeto de lei ele surgiu através de um artigo científico que foi lido de uma associação das loterias municipais e estaduais. Então, com base nesse artigo, é que nós começamos a pesquisar e trazer essa proposta de lei para o município de Axixá. Por que essa proposta de lei? Porque é uma fonte de arrecadação que não gera ônus para os munícipes, para os cidadãos. A gente não tem que instituir novo tipo de imposto. É a criação de uma loteria. Por que eu fiz questão de vir apresentar essa lei para vocês? Porque muitos poderiam indagar sobre a constitucionalidade. É possível criarmos uma loteria municipal? E é essa dúvida que eu venho sanar essa noite. O STF, chegou para o STF 2 ADPF e uma ADI, 2 ações diretas de preceito fundamental e uma ação direta de inconstitucionalidade. Tinha por fim analisar uma lei 204 de 1967, que tinha por finalidade dizer o quê? Que é monopólio da União trabalhar, explorar serviços públicos de loteria. E aí, em recente julgado, que tem um pouco mais de 2 anos, o STF decidiu o quê? Que era inconstitucional. Ou seja, hoje não é mais monopólio da União explorar serviço público de loterias. E aí deu uma brecha para quem? Para os estados e para os municípios criarem suas loterias. Essa lei anterior que eu falei, 204 de 67, ela já previa que era monopólio da União, só que na época 13 estados já tinham loterias. E nessa lei que ela colocou, os estados que têm as suas loterias vão permanecer, não podem aumentar. Aqueles que não têm loteria não podem criar, ou seja, criou algo irregular no sistema de federação que nós temos, pelo princípio da autonomia, o princípio da igualdade. Então, assim, hoje nós sabemos que os entes são
iguais, são autônomos e independentes entre si. E aí, por isso que o STF disse o quê? Que essa lei é inconstitucional. Hoje nós já temos alguns municípios, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo, que já criaram as suas leis. Inclusive, temos, como dito anteriormente, a Associação dos Municípios e Estado para a criação das loterias. O município vai poder legislar sobre novas formas de concursos e prognósticos? Não. Por quê? O artigo 22 da Constituição, ele é bem claro em dizer o quê? Que é competência exclusiva da União legislar sobre concursos e prognósticos, ou seja, loteria. Só que nós podemos criar a nossa loteria obedecendo às regras estabelecidas pela Constituição. Nós não poderemos criar novas formas de loterias, novos concursos, novos prognósticos, não poderemos criar novos, mas poderemos pegar os existentes da União e aplicar para o nosso município. Onde nós poderíamos utilizar os recursos agregados através da loteria. E aí tem específico na nossa lei de criação, vai ser desenvolvido em projetos de saúde, assistência social, educação, para a questão dos idosos. Então, assim, vai ser uma fonte de arrecadação que o município terá a mais, para que o município possa crescer, possa desenvolver. Nós sabemos que nós precisamos de arrecadação. E o nosso município é um município pequeno. Temos hoje, segundo dados do IBGE, pouco mais de 10 mil habitantes. Então, nós não temos renda própria para produzirmos grandes projetos. E aí eu trouxe esse projeto porque é uma fonte lícita de arrecadação para o município, que é através da criação de uma loteria municipal. Se tiver alguma dúvida que eu possa sanar, explicar, ou algo que não ficou claro, que possamos debater desse projeto de lei, alguma dúvida, nós não vamos inovar na questão do sistema de loteria. Nós vamos obedecer o sistema da União, só que nós vamos criar nossa loteria própria. Vai ser a loteria municipal do Axixá Tocantins. Doutora, tipo assim, essa loteria é mais ou menos igual a loteria lotérica ali? Qual loteria? Vai ter jogos, lutas, jogos, principalmente jogos. O objetivo justamente na arrecadação será os jogos. Só que nós não podemos criar novos jogos. Nós vamos pegar os que já existem para aplicar para nós. No caso, todas as vezes que a gente pode registrar, ele vai registrar nela. Podemos criar, vamos ter todo o sistema de loteria, que hoje é da União, nós poderemos ter o nosso, do município. Conta particular, mas é de conta? Todas, a questão da loteria e dos prognósticos é só questões porque a questão das contas é bancária. Então, é concessões que a União tem com bancos. Mas a questão da loteria, nós vamos ter todo os concursos de prognóstico que são os jogos. Sim. Que eu acho que a maior fonte de renda é justamente nos jogos. Obrigado. E é tanto que os particulares hoje também tendem a buscar essa legislação para que eles possam. Hoje foram derrubados, em setembro, não tem um mês, foram derrubados mais de 12.500 jogos online. Ou seja, até o setor privado está tentando buscar essa fonte de renda. Então, nós, enquanto setor público, que já temos aí agora essa ação de inconstitucionalidade do STF, nós temos a oportunidade de criar nossa própria loteria, de criar os nossos próprios jogos. Nos artigos finais da nossa lei, está sendo até colocada a questão de conseguirmos a implantação de um sistema para implantação dos jogos. Então, não é algo que vai ser tirado da nossa cabeça. Algo mais que eu possa esclarecer? Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus. Vamos acessar o primeiro dos colegas vereadores, o nosso presidente, o nosso amigo Valdeci. Doutora, o presidente perguntou para a senhora, o serviço ofertado é o que tem nessa daqui, por exemplo, a do Elcio.
Mas o recebimento de Bolsa Família, tudo isso também vai estar disponível na versão Poderia haver a questão de convênios bancários, porque são serviços bancários. O STF decidiu o quê? Que as loterias são serviços públicos e não é tipo um crime, por conta da questão das apostas. Então, a finalidade principal da loteria seria as apostas e jogos. É claro que posteriormente poderia haver um convênio com o banco para que também possa estar atuando nesses setores, tá bom? Mas a ideia principal seria a questão das apostas e jogos, dentre os jogos já regulamentados pela União. Como eu disse anteriormente, pelo artigo 22, a União continua legislando sobre, é a exclusividade dela. Só que aí nós vamos pegar os jogos determinados pela União para aplicar na nossa loteria. Nós não vamos inovar criando novos jogos. Serão jogos determinados já pela União. Então o carro-chefe seria jogos, é isso? Sistemas de loteria, recursos e prognósticos, que é o que a lei determina. Mas aquela que é privada, particular, continua funcionando normalmente, vai ter para onde pegar, né? O atendimento da outra ali? Não interfere. Aí o cliente fica a critério a escolha, né? Ele quer fazer os jogos. Isso. Lembrando que, como é municipal, a chance de ganhar é maior. Porque normalmente quem vai concorrer aos concursos e sorteios serão os munícipes e, no mais, os vizinhos do município. E aí nós teríamos que começar logo com esse pontapé inicial, porque logo os municípios vizinhos também vão estar instituindo essa loteria municipal. Oi, boa noite a todos. Deixa eu ver se eu entendi. Essa lei, ela vai regulamentar as casas lotéricas já existentes? Não. Ela vai estar criando uma loteria do município de Axixá. Essa lei, nem essa está regulamentando e nem nós poderíamos regulamentar. Por quê? Porque é competência exclusiva da União. Caso vocês queiram acompanhar o artigo 22, que fala que compete exclusivamente à União legislar sobre concursos e prognósticos. Ou seja, não caberia a nós legislar sobre concursos, seja loteria. Mas aqui nós estamos criando uma loteria do município de Axixá. É porque aqui no artigo 4 está dizendo assim: somente poderá operar em modalidades lotéricas no âmbito municipal a pessoa jurídica regularmente constituída no país que comprove. É porque no artigo 3º está dizendo o seguinte, que o município pode atuar diretamente ou indiretamente na loteria. Ou seja, poderíamos fazer uma concessão, uma autorização mediante licitação para que a empresa privada atue. Entenderam? No caso, o município pode atuar de forma diretamente, o município sendo gestor, organizador da loteria, ou poderíamos fazer mediante uma licitação, na modalidade, possivelmente concorrência, para que ocorra essa concessão, uma autorização. Dentro dessa autorização é que entra o artigo 4. Quem poderia concorrer para, de forma indiretamente, estar atuando na loteria municipal? Aí entram esses requisitos, que seria uma pessoa habilitada dentro do Brasil, com certificação, entram esses requisitos no artigo 4. Mas o artigo 3º ele prevê de forma expressa que o município poderia atuar diretamente quanto indiretamente, através de concessões ou parcerias público-privadas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todas as mulheres na pessoa da Daiane, uma pessoa assim que eu tenho o maior orgulho de ter aqui no nosso município trabalhando junto conosco. Eu achei muito interessante aqui no artigo 6, quando fala assim: o produto de arrecadação total obtido com a captação de venda de bilhetes por meios físico ou digitais terá a seguinte destinação: pagamento de prêmios, tributos, excedentes sobre a premiação
esporte, cultura, educação, saúde, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiências e idosos. Doutora, então, pelo que eu entendi aqui, toda essa arrecadação, né, de jogos, né, de tudo que for feito, essa arrecadação, vai ter essa finalidade, educação, saúde, não é isso? Acho muito interessante mesmo. Por isso que colocamos aí vários objetivos, porque a destinação da arrecadação ela tem que ser específica. Então, tentamos colocar para agregar valor para a sociedade e abranger o maior número de pessoas possível. Então, é por isso que no exercício primeiro está falando o quê? Primeiro vamos pagar para quem ganhar. E aí, com frutos da arrecadação, vai ser feito essas políticas públicas. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a pessoa da doutora Daiane, que é um prazer estar com e prestar um belo trabalho com a doutora Denise também. Inclusive, hoje eu estava com o vereador Rose, que é a vereadora Laélia, e comentamos sobre vocês, as pessoas dedicadas que estão, então, contribuindo muito para o nosso município. Doutora, eu fiquei assim, achei muito interessante, porque são coisas que podem gerar emprego e renda para o nosso município. Então, assim, é de suma importância, é muito interessante, e agradecemos a dedicação de vocês e a preocupação para com o nosso povo. E meu muito obrigada e fico à disposição da mesa. Nós que agradecemos. Doutora, assim, só esclarecer uma coisa aqui. Vai ter um jogo especificamente municipal, assim, um sorteio que vai passar o povo do município da Redondeza. Esse vai ser Todos os sorteado. jogos são municipais. Todos os jogos que vêm a nível da União, nós poderemos ter municipal. Nós não podemos criar um jogo específico, tipo assim, um bingo nosso que não existe. Entendeu? Mas todos os jogos que tem na União, nós podemos aplicar e trazer para o município. Os concursos, a loteria, os jogos serão municipais. Ou seja, o dinheiro arrecadado vai ser sorteado, contemplado, né, no final do ano aí, com a Mega Sena municipal. Aí quem receber vai ser contemplado ali. Municipal. Obrigado. Pode ficar à vontade. Tipo assim, eu tenho um estabelecimento, aí eu quero colocar uma loteria. Aí eu tenho que pedir autorização para o município se essa lei vai aprovar? Não é assim que funciona. A loteria é do município. Entidades privadas não poderão criar loterias, não poderão instituir loteria. Não é esse o objetivo aqui da lei. A lei está dizendo o seguinte: está autorizando o município a criar a loteria municipal e não conceder aos privados, de forma geral, a criação de loterias. Eu, como setor privado, não vou agora vou pedir autorização ao horário judicial para abrir minha loteria. Não é esse o objetivo. O município vai criar a sua loteria. Digamos que o município pode, que eu acho que o terceiro, pode conceder, através de licitação, 1433, a possibilidade de conceder a autorização. Aí, no caso, a premiação, ela, tipo assim, começa na Redondeza do município aqui, a premiação vai ser bem menor, mas só que a chance vai ser bem maior, né? A chance de ganhar é maior. Que pese no início a premiação ser menor porque está começando. Doutora, a senhora tem conhecimento de algum município aqui da região que tem essa Não, da nossa região não tem conhecimento. Os municípios que eu vi que já tem a lei são em Mato Grosso, São Paulo e, salvo engano, Minas Gerais, que eu conheci, que eu pesquisei, tinha uns 3 municípios que já criaram a lei.
Já estão com a lei em vigor, já estão implantando a loteria. Inclusive, tem a associação das loterias municipais e estaduais. Ou seja, para a implantação, nós já temos até a associação. Mas vai ter o espaço físico ou vai ser online? Aqui na lei previu os dois. Tanto podemos ter os físicos quanto os digitais, online. E aí no artigo, eu acho que o artigo 7º, que vem falando que nós poderemos contratar uma equipe especializada para estar organizando essa questão dos jogos, inclusive para que não ocorra fraudes. É o artigo 8º. A fiscalização vai ficar por conta do município, né? Em relação a esses jogos. Vai ficar por conta do município. Por isso que o artigo 8º prevê essa questão de termos um operador através de um sistema para que não ocorra questões de fraude. E outra coisa, não só o município, nós temos auditores internos, como também o próprio Tribunal de Contas, porque todo fundo de arrecadação ele vai gerar uma informação para o tribunal. Então a gente tem que informar quanto que arrecadou. Na loteria, o município acaba arrecadando tanto pela loteria, de forma diretamente, como pelos impostos também. Que a loteria vai ter que também pagar ISS. Vai citar que a senhora viu, a senhora pode perceber o corte, assim, pela Guaxixá, quando era a premiação maior do que ela pagou? Não consegui verificar, não estive. Não, na verdade, quando eu fiz a pesquisa, não era o meu foco já verificar essas questões. Mas o presidente da associação das loterias municipais e estaduais, em que pese não ter falado valores, ele falou que era uma fonte de grande renda para os municípios. Então, assim, creio que nos próximos meses ou anos, os municípios estarão aí legislando para que ocorra essa questão dessa fonte de renda de arrecadação do município. Porque o que a gente vê aqui no nosso município é uma baixa arrecadação. Então, nós conseguimos alguma coisa através de emendas parlamentares. Então, nós iríamos ter essa fonte de renda própria. Hoje eu vi uma reportagem sobre o jogo do tigre, né? As pessoas têm um Bolsa Família, milhões de pessoas gastando no jogo do tigre, né? Aí vão querer fechar quem aceitar pessoas no dinheiro da Bolsa Família, vão fechar os jogos. Uma preocupação também que foi do STF foi falar se a loteria seria um serviço público ou se seria algo ilícito. E o STF considerou como serviço público. Então, por isso, na ADI, onde foi verificada a possibilidade de ser inconstitucional o monopólio da União, onde o STF declarou que é inconstitucional, também foi verificada essa questão. A loteria é um serviço público ou é algo ilegal? E o STF já declarou que é um serviço público. Pois, muito obrigado, doutor. Vereador Fábio. Boa noite. Eu quero só agradecer a Deus. Eu não podia deixar de agradecer a presença da doutora Daiane, que o nome dela não tem como esquecer, né? É o mesmo nome da minha esposa. Seja bem-vinda. E o projeto de lei, eu acredito que é interessante, igual a vereadora. E sempre que você vem aqui, a gente fica muito grato, muito feliz de receber. E volte sempre, né, Deus, com seus projetos, com o seu trabalho. Meus parabéns. Sobre o projeto, eu só tenho a dizer que as dúvidas que eu tive foram tiradas com os colegas, né? Eu deixei todos à vontade. Então, para mim, é um projeto muito interessante. E estou à disposição da mesa. Eu fico agradecida pelas palavras. Para nós,
É uma honra trabalhar para o município de Ajixá. Creio que todos nós, como servidores eletivos ou efetivos, temos essa incumbência de trabalhar e fazer o nosso melhor. Eu costumo dizer que quem quer, faz. Quem não quer, inventa uma desculpa. Então, assim, não estou aqui para me lisonjear, mas não peço esforços para aprender, buscar conhecimento para trazer para o município. Creio que não só esse projeto, mas irei vir representar outros para apresentar para vocês e tirar as possíveis dúvidas que forem surgindo. Quando foi encaminhado o projeto, eu logo falei, olha, eu quero fazer a apresentação. Por quê? Quando você pega um projeto desse, criando uma loteria, a princípio parece o quê? Que é ilegal, que é inconstitucional. E eu tenho certeza que a casa não quer votar em algo que seja inconstitucional, que esteja contrário à lei. Então, assim, por conta disso, através de pesquisas que eu vi no STF, eu falei, olha, eu quero apresentar o projeto, porque tem coisas que eu não posso colocar. Eu vou colocar no projeto que o STF declarou inconstitucional, um decreto-lei 204 de 1967. Não tem porquê. Mas eu vim apresentar para vocês, faz mais sentido a criação da lei. Então, assim, creio que a partir de hoje, caso sendo aprovada, o município terá uma fonte de renda a mais para aplicações específicas, conforme já está determinado aí no artigo 6º da lei. Então, creio que o município só tende a ganhar. Por quê? Jogar, muitos já jogam, né? Inclusive, o exemplo aqui que o nosso presidente deu. Por que não jogar em algo que vai trazer benefício para o nosso município? Então, essa é a proposta de lei, uma arrecadação lícita com finalidades específicas. As finalidades não são genéricas, são específicas. Onde será aplicado o dinheiro dessa arrecadação? Tá bom? Não havendo mais questionamento, eu gostaria de agradecer. Não há mais, né? Não havendo mais questionamento, eu gostaria de agradecer à casa, ao nosso presidente Del, pela oportunidade de estar aqui para poder apresentar esse projeto. Conforme falei anteriormente, creio que esse não é o primeiro, porque conforme nós vamos estudando, nós vamos sempre buscando melhorias para o nosso município. Se deu certo em um município, a gente quer trazer valor para o nosso município. É claro que cada município tem as suas peculiaridades, e aí nós vamos sempre tentar, através do conhecimento do nosso local, vamos tentar trazer valor para agregar mais benefícios para o nosso município. Muito obrigada. Doutora, então, essa casa de lei só tem a agradecer pelos esclarecimentos, para quem todos os vereadores ficaram bem esclarecidos do assunto, e espero que dê certo. Aí o projeto de lei vai estar em apresentação, a gente colocar em votação em outra sessão, e se algum vereador quiser fazer uso da palavra para as considerações finais,